E aí, meus amigos e minhas amigas de opinião, tudo bem com vocês? Agora vamos assistir o vídeo aqui do deputado Eduardo Bolsonaro se pronunciando sobre a perseguição que está sofrendo aí do judiciário brasileiro. E depois a análise do deputado Marcel Van Hatten, que tem sido uma grande voz aí contra essa ditadura do judiciário, e do senador Rogério Marinho também, que é líder da oposição. Vamos assistir, depois vocês deixam aí nos comentários o que vocês acharam aí do vídeo e do Eduardo Bolsonaro, se ele está correto de permanecer nos Estados Unidos ou devia voltar para o Brasil. Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus, um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar como homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas, apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida, de toda essa pompa, para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Também não descansarei até construir um cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a narcoditadura da Venezuela de Nicolás Maduro, onde os líderes da oposição, que arrastam multidões nas ruas, sejam impedidos de concorrer por conta de eufemismos desavergonhados de tiranos. Ressalto que a minha posição de deputado federal, ainda mais tendo sido o mais votado de toda a história do Brasil, bem como filho do presidente mais popular da história recente do país, me facilitava, assim, a abertura de portas internacionais. No entanto, essas portas já estão abertas. Agora, necessito de tempo e dedicação integral para seguir trabalhando e representando não só os paulistas, mas todos os brasileiros. Nessa jornada, só tenho a agradecer a Deus. Um filme passa na minha mente e entendo quão extraordinária é a providência divina. Poucos sabem disso, mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, protegeu a mim e a minha família, para que a minha missão de trazer justiça não fosse interrompida por esquemas e planinhos dos canalhas de ocasião. Dessa maneira, nunca imaginei que eu faria uma mala de 7 dias para não mais retornar para minha casa. Mas hoje, vejo com clareza que Deus está me mostrando o caminho. Tenho certeza que o meu eleitor também entende que o meu trabalho, nesse momento, é muito mais importante aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Como defendia o professor Olavo de Carvalho, não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes é capaz de fazer qualquer coisa, ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como, aliás,
ele já fez no passado. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Seria ultrajante, mas, na atual democracia relativa brasileira, ninguém poderia se dizer surpreso com a apreensão do passaporte do deputado e até mesmo a sua prisão sem motivo. Ao bem da verdade, fatos muito piores já ocorreram, como a morte na cadeia do Clesão, a condenação a quase 9 anos de cadeia do deputado federal Daniel Silveira, que recebeu indulto do então presidente Jair Bolsonaro, e pela primeira vez na história do país, o indulto foi covardemente cancelado pelo STF. As prisões preventivas e injustificadas de Felipe Martins, Anderson Torres, Silvinei Vasquez e vários outros, assim como as condenações a até 17 anos de prisão de senhorinhas como Iracina Bosch, de 71 anos de idade, ou a cabeleireira e mãe Débora Rodrigues dos Santos, presa por ter escrito de batom numa estátua a mesma frase dita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, abre aspas, perdeu o mané, fecha aspas. Quem, em sã consciência, pode esperar algum tipo de pudor ou moralidade de um regime de exceção? Como alguém pode esperar a justiça vinda de um pedido para prender o meu passaporte feita por deputados do PT e encaminhado diretamente para as mãos do Alexandre de Moraes sem sorteio ou distribuição? Ou seja, serei julgado por um inimigo declarado, pela mesma pessoa que eu tenho denunciado aqui no exterior. Serei julgado, de acordo com o juiz Marco Antônio, assessor de Moraes, pelo cara que quer me pegar de qualquer forma. Lembra dos artigos do Glenn Greenwald? Esta é a pessoa que está me inserindo criminosamente no processo de golpe de Estado da Disneylândia, também conhecido como golpe de 8 de janeiro. Certamente, não é fácil me afastar temporariamente do cargo de deputado federal. Não é fácil saber que o meu pai pode ser injustamente preso e talvez eu jamais tenha a chance de reencontrá-lo pessoalmente de novo. Não tenho dúvida que o plano dos nossos inimigos é encarcerá-lo para assassiná-lo na prisão ou deixá-lo lá perpetuamente, assim como aconteceria com Donald Trump caso não tivesse sido reeleito agora em 2024. Contudo, a vida é feita de decisões e sacrifícios. Se esse é o plano de Deus para a minha vida, entrego-me de corpo e alma, para que eu possa ser um instrumento de sua vontade, para que eu possa ser mais útil na libertação do meu país, para que eu possa parar a sanha totalitária de um psicopata sem limites. Sim, eu aceito esse sacrifício com honra. Vou morar longe dos meus amigos, dos meus familiares, da minha pátria, mas não descansarei até que a justiça seja feita e a minha nação seja libertada. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Estarei focado integralmente nesse objetivo. Só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Finalizo comunicando ainda que, graças ao excelente trabalho desempenhado pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, que não se dobrou às pressões do PT, e também pela retidão e compromisso com a legalidade do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que no meu lugar será nomeado o deputado federal Gaúcho Sul para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele vai me ajudar institucionalmente a manter essa ponte com o governo Trump e um bom relacionamento com países democráticos e desenvolvidos. Juntos, nós iremos trabalhar na mais sagrada missão que o parlamentar pode ter, que é a de resgatar liberdades perdidas para o nosso Brasil. Que o mundo livre possa nos ajudar a manter viva essa nobre causa. Deus abençoe o Brasil e me dê os meios para cumprir a minha missão. Conto com o apoio de todos vocês, que assim como eu, travam essa honrada batalha pela liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. O Brasil foi surpreendido hoje com a notícia de que Eduardo Bolsonaro decidiu ficar nos Estados Unidos, não retornar para o nosso país e dar a sua cadeira de deputado federal temporariamente para seu suplente ocupar. Foi surpreendido porque é um fato realmente notório. O deputado federal já foi mais votado do Brasil, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora opta pelo exílio. Autoexílio, sim, mas ao mesmo tempo um exílio provocado por uma perseguição política implacável com a oposição. Implacável com Bolsonaro, implacável com quem se manifesta contra este desgoverno. Uma perseguição política que se comprovou, inclusive, na esteira da sua decisão. Pois vejam bem, Eduardo Bolsonaro disse que não voltaria para o Brasil porque talvez
teria seu passaporte cassado na chegada e, quem sabe, poderia inclusive vir a ser preso, como já aconteceu com o deputado federal e está acontecendo com muitos outros brasileiros que estão injustamente no cárcere no Brasil e são perseguidos. Pois bem, porque se comprovou que a perseguição política ocorre? Porque poucas horas depois do seu anúncio, o Procurador-Geral da República dá uma canetada dizendo que não deveria ser cassado o passaporte Alexandre de Moraes, até para não passar por essa verdadeira humilhação internacional por mais tempo, decidiu também assinar embaixo, dessa vez sim, da decisão do Procurador-Geral da República e dizer que não seria cassado, de forma irretratável, diz ainda na sua decisão, o passaporte de Eduardo Bolsonaro. A decisão do Procurador-Geral da República e do ministro do Supremo Tribunal Federal, ao contrário daquilo que tentam fazer crer, confirma a perseguição política. Caso contrário, teriam decidido dentro do prazo de até 5 dias, ou então teriam esperado para dar uma decisão, mas não na esteira da manifestação de Eduardo Bolsonaro, para tentar fazer parecer que estava tudo bem. Aliás, senhor presidente, mais do que comprovar a perseguição política, comprova-se assim de que Eduardo Bolsonaro está sob risco de, se pisar de volta no Brasil, ter o seu passaporte apreendido, porque a irretratabilidade de Alexandre de Moraes nada vale, ele muda de ideia o tempo todo, e inclusive corre o risco sim de ser preso. A verdade é esta. A análise do Marcel é muito lúcida e mostra, escancara essa perseguição aí que está acontecendo. Vamos ouvir mais um pouco, ele fala muito bem e faz uma análise bem real do problema que nós estamos passando. Eduardo Bolsonaro, assim como eu e outros parlamentares desta casa, já está sendo perseguido, deputado Carlos Gilberto também, por manifestações feitas aqui na tribuna. E agradeço a solidariedade que recebi de vários parlamentares, inclusive da esquerda. Não muitos, mas alguns se manifestaram. Não a meu favor, mas a favor desta tribuna e da Constituição. Eduardo Bolsonaro está sendo perseguido agora dentro da Polícia Federal. Querem exonerá-lo por uma manifestação legítima feita na tribuna. Posso discordar dos termos utilizados, como discordo dos termos utilizados de muitos parlamentares da direita ou esquerda, como muitos discordam daquilo que eu falo aqui na tribuna. Não tem problema. Mas essa tribuna aqui tem que ser livre para nos manifestarmos, assim diz o artigo 53. Portanto, senhor presidente, que vergonha internacional pela qual o Brasil passa nesse momento. E confesso que de manhã, deputada Carol de Tony, estávamos juntos lá no Colégio de Líderes quando soubemos da notícia, muitas dúvidas foram suscitadas na minha cabeça sobre a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, porque é uma decisão difícil. Segundo, porque tem implicações políticas para ele. E terceiro, porque tem implicações políticas para toda a oposição no nosso Brasil. Mas também quero aqui dizer, senhor presidente, que analisado todo o cenário, vejo que o grande perdedor, e ainda bem nesse caso, é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e essa ditadura que hoje nós enfrentamos aqui no Brasil, do Poder Judiciário, em conjunto com o Poder Executivo de Lula e do PT. Por isso, senhor presidente, vejo que Alexandre de Moraes encontra-se ainda mais enfraquecido. E Eduardo Bolsonaro, lá no exterior, assim como nós, quando vamos em missão oficial, terá a oportunidade de seguir fazendo aquilo que está fazendo. Denunciar o Brasil lá fora. E denunciar, inclusive, a hipocrisia da esquerda, que tantas vezes foi lá para o exterior defender um ladrão, dizer que ele não tinha cometido crime nenhum, todos eles comprovados pelo judiciário. E agora, depois de tantos anos denegrindo, inclusive, a imagem do judiciário do povo brasileiro lá fora, a esquerda, por meio de deputados federais, Rogério Correia e Lindbergh Farias, decidiram caçar o passaporte de um colega. Isso é um absurdo, senhor presidente. Isso agora está exposto ao Brasil e ao mundo. Portanto, solidariedade a Eduardo Bolsonaro e a todos os perseguidos políticos do Brasil. Que nós possamos virar logo essa página lamentável da nossa história. Muito obrigado, senhor presidente. Agora o senador Rogério Marinho. Nos últimos dias aqui no país. Nós estamos impactados hoje com a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro, que entendeu, em função dessa instabilidade, dessa insegurança, desse temor que existe no Brasil sobre o respeito às liberdades individuais, a própria inviolabilidade do mandato. Imagine se um deputado federal, com a importância, com a relevância de Eduardo, teme o que pode acontecer com ele, imagine um cidadão brasileiro comum. Mas, por mais noite, por mais tenebrosa, por mais escura que seja a noite, o fato é que está próximo do alvorecer, de amanhecer, né, de termos tempos novos no nosso país. E eu acredito nisso. Acredito na solução política. Acredito que é a solução política que vai permitir que nós possamos iluminar a mente das pessoas. E que, brevemente, nós teremos no Brasil uma mudança de rumos, que vai acontecer, sim, pela força, pela vontade soberana da população brasileira. Nós vimos, no último domingo, um movimento cívico, pacífico, extraordinário,
que mostra a força da direita conservadora nesse país. Um líder que convoca a população através das redes sociais, sem pão com mortadela, sem estrutura de ônibus, sem estrutura sindical, sem apaniguados políticos, e consegue reunir dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas num domingo pela manhã, a mais de 30 graus, para escutar discursos políticos, para se mobilizar em função de uma causa nobre, a pacificação e a reconciliação do nosso país. Nós estamos vendo aqui nesse país a normalização do crime de opinião. É um retrocesso inaceitável para a sociedade brasileira. Hoje no Brasil é proibido falar sobre determinados assuntos, viraram dogmas de fé. E quem ousa contrariar os poderosos de ocasião corre o risco de ser especiado, emudecido, calado, literalmente cortado das redes sociais, retirado da vida social, exilados, e isso é muito grave. Mas é tão forte a força da população que eu gostaria de compartilhar com os senhores um dado extremamente relevante que mostra como a sociedade brasileira está mobilizada. Eu ouvi, logo de forma subsequente ao término do movimento de domingo, praticamente de forma unânime, os grandes veículos de comunicação que se dignaram a falar a respeito, dizendo flopou, que é uma expressão que significa e deu pouca gente. Flopou o movimento do Bolsonaro. Bolsonaro não tem mais condição de levar pessoas às ruas. Não consegue mais mobilizar a sociedade brasileira. E comemoraram a narrativa, porque falaram para eles mesmos. São veículos que perderam a capacidade de se expressar e se comunicar com o conjunto da sociedade brasileira. Eu quero ler para os senhores uma notícia do veículo chamado Poder 360. Foi divulgado no dia 24 de fevereiro de 2025, às 8 da manhã. Dados obtidos pelo Poder 360 mostram que os 5 principais, chama a atenção dos senhores, canais de TV de notícias do Brasil registraram, ao longo de 2024, uma audiência média de 111.792 espectadores ao longo das 24 horas. Esse é o número somado de pessoas que ao mesmo tempo sintonizam, pasmem, senador Marcelo Castro, Globo News, CNN Brasil, Jovem Pan, Record News e Band News. Esse público equivale a 0,05% da população brasileira, quando se leva em conta o censo do IBGE de 212 milhões de brasileiros. Muito bem. Na hora em que estava acontecendo o evento do presidente Bolsonaro lá, em Copacabana, nobre senador Vanderlan, o canal Auriverde tem 1.048.672 visualizações online. Silas Malafaia, 255.064. Revista Oeste, 1.592.013 cidadãos estavam linkados. Metrópole, 293.381. Te atualizei, de Bárbara, um youtuber, 339.058. Eu contabilizei apenas 5 canais. Mais de 25 canais divulgaram o evento. E esses 5 canais fazem um total de 3.600.000 brasileiros que estavam sintonizados nas palavras daquele que é o maior líder popular do Brasil na atualidade. Queiram ou não queiram aqueles que se contrapõem a essa absoluta verdade.